Ao vivo, pessoal, boa noite, boa noite. Olha, estamos vivendo, né, uma época nunca antes vivida, né, sem querer fazer plágio aí de um ex-presidente, nunca antes na história desse país e do mundo, né, a verdade é essa. A gente viveu algo parecido, ainda mais agora que a gente está muito conectados, né? Estamos muito conectados, então é algo bem diferente. E por ser algo bem diferente e por ser algo desconhecido, gera o que a gente vai conversar hoje sobre os medos. Fala, Gustavo! Bem-vindo, amigo. Boa noite aí. Gostaria muito que você ficasse aí, Gustavo, e pudesse contribuir com a gente, tá? Pudesse falar um pouquinho aí sobre os seus medos e os medos de pessoas que você conhece. Vanessa Bentes, seja bem-vinda. Alisson Santos, também seja muito bem-vindo, amigo. Gostaria muito da participação de vocês para a gente juntar aqui, né? A verdade é que a gente junte um pouquinho aqui dos conceitos, da percepção que a gente tem, né? Porque isso faz a gente ficar mais forte, né? Quando a gente junta as ideias, ninguém tem a solução, ninguém tem a coisa perfeita, mas eu falando, o Gustavo falando, a Vanessa falando, o Alisson falando, né? A gente falando como a gente pensa, como a gente percebe. Eu não sou obrigado, nem vocês são obrigados a concordarem comigo, né? A concordância não importa. O que importa é a gente crescer, o que importa é a gente pegar um pouco do que cada um tem de conhecimento e tirar o que é de proveito para a gente e para as pessoas que estão próximas da gente, né? Então, eu acredito muito nisso. Acredito muito nesse poder que nós temos. Grande Arthur, meu amigo, esse sabe muito, cara. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo, amigão. Então, a ideia é essa, né? A ideia dessa live é uma live mais da gente bater um papo, né? Preciso, né? Como eu falei ainda agora que eu coloquei aqui uns stories, eu preciso realmente da tua participação, né, que seja escrita, que seja por vídeo, não sei, como vocês preferirem, mas que a gente possa tirar proveito disso. Grande Arthur, meu amigo, esse sabe muito. Arthur, se você quiser, meu amigo, tamo junto aqui, cara. Se você quiser falar alguma coisa, a gente vai falar sobre medos hoje, né? Muita gente com medo de perder emprego, medo real, né? Uma possibilidade real, né, na vida que a gente está levando hoje, né, no mundo que a gente está vivendo hoje. Medo de se contaminar, medo de não dar certo, medo de não dar conta, né, do que vem pela frente. Grande Gabriel, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo, amigão. Medo de não manter, né, o padrão, de não conseguir manter o padrão que se tem hoje, ou seja, são medos, e medo geralmente é projeção para o futuro. Isso não tem como fugir disso, né? A definição é essa, né? Não estou inventando a roda aqui, obviamente, mas esses medos que a gente tem hoje, né? Que estão sendo muito, muito proeminentes, né? Nas conversas, nos bate-papos que a gente tem presenciado, é exatamente isso. Demi Locarla, seja bem-vinda, Demi Locarla. E eu gostaria muito, fala Gabriel, gostaria muito da participação de vocês, né? Eu não sei se vocês escutaram alguém falando sobre algum medo assim que tenha sido, sei lá, diferente, ou que vocês não tinham percebido, ou que não tinham pensado sobre isso. Grande Adriano, grande fera, seja bem-vindo. Bota marcar uma live como manter o foco no home office. Bora marcar, vamos, meu amigo, vamos, eu acho que não é bota, né? Bora. Vamos sim, cara. Eu assisti uma live hoje muito bacana, né, do Christian Barbosa, que eu sigo ele. Ele estava falando muito sobre isso, né, sobre home office e como a gente pode ter uma vida em casa, trabalhando em casa, mais eficiente. Cefis! Caraca, que honra ter o Cefis Ananindeu aqui, presente na nossa live. Para quem não conhece o Cefis, procura o Cefis aí na internet. É um trabalho incrível, né, que minha grande amiga Mônica Ingrid faz lá, junto com a sua filha.
né, junto com o Ariel e junto com toda a equipe que ela tem lá, de pessoas incríveis, né? Então não deixem de conhecer o Cefis. Mas vamos lá, pessoal. Medos, né? Medos. Arthur, me manda um WhatsApp aí pra gente marcar essa live aí, tá, amigo? Vamos fazer sim, cara. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu trabalho, né, home office, você, eu não sei, você faz trabalhos extras, né, fora também, com empresas e tal, mas provavelmente agora está trabalhando home office, né? O mercado de trabalho vai ser afetado, haverá demissões, exato, cara, isso que eu estava falando agora, né? Os medos que as pessoas, um dos medos que eu tenho percebido, né, é o medo de ser demitido, é o medo de ficar sem trabalho, mas é lógico que, né? E aí eu quero, sem querer ser muito frio, mas nessas horas a gente tem que ser frio, a gente tem que ser bem racional, né? Não deixar que a emoção atrapalhe, né, as nossas conclusões e as nossas percepções. É importante a gente perceber o seguinte, pessoal. Primeiramente, né, só para a gente ter uma ideia, né, do que é o medo. O medo é uma emoção, né, e emoção ela é automática. Adriano falando aqui, meu amigo, medo da solidão é um dos grandes medos das pessoas mais idosas. Qual a sua percepção? Caramba, cara, exatamente, Adriano. A gente pode falar disso daqui a pouquinho, vou até anotar aqui. O medo da solidão nesse momento, né, ele é muito forte, muito grande, principalmente das pessoas idosas e de qualquer pessoa que more sozinha, por exemplo. Ela não está acostumada a viver sozinha, né, a viver no isolamento. Grande Vera Afonso, minha amiga, seja bem-vindo. Então, medo da solidão. Gostei, Adriano. Obrigado, meu amigo. Você, como sempre, cirurgicamente presente, cara. Medo da solidão. Nesse momento que a gente está vivendo, com certeza, muita gente está passando por isso, né? Passando pelo medo da solidão. Medo de ficar sozinho. Caramba, e agora? Como é que vai ser isso? Né? Eu não posso ter contato com ninguém, estão mandando as pessoas não terem contato com os idosos, né? Que é uma prevenção, realmente é uma atitude parece louca, mas é uma atitude séria e solidária, né? Então o medo da solidão, hoje em dia, realmente é um medo válido, é um medo que está ocorrendo, né? Não sei se mais alguém tem algum medo que percebeu aí no mundo e nas pessoas que estão convivendo com vocês. Se vocês podem compartilhar aqui, como o Adriano falou aqui, né, das pessoas idosas agora, né, de terem medo. A gente estava falando aqui do medo da demissão, né, da grande crise econômica que vem pela frente, né? A gente está prestes a receber um tsunami. Né? Agora é como se a água tivesse, sabe como é que é tsunami, né? É como se a água estivesse recuando. A água está recuando e você fala assim, caramba, vai vir alguma coisa por aí. E infelizmente é o que vai acontecer, porque não tem como, pessoal, tá tudo parado. Tá tudo parado. Então, estão se estudando muito, né? Os países que estão mais à frente do que o nosso, que já passou por mais coisas que nós estamos passando e ainda vamos passar. A gente está aprendendo com eles, isso é uma vantagem que nós temos, né? Pelo menos isso é o que eu tenho percebido, e o nosso governo está prestando atenção, nossos governantes, não só o governo federal, mas os governos estaduais, os municipais, estão de olho nisso, ou seja, prestando atenção nas movimentações de outros países, o que eles fizeram, o que eles passaram, o que eles sofreram. Renatinha, seja bem-vinda. Lina Vieira, grande Lina, tudo bem? Grande Botelho Piu Piu, cara, seja bem-vindo, cara. A Dina Fro Hair, acho que é assim que se fala, não sei, né? John Moreno Oficial, caramba, muito obrigado aí pela presença de vocês, e eu preciso da participação de vocês, como o Adriano colocou algo fantástico aqui, né, que foi o medo da solidão. Não sei se alguém tem mais algum medo aí que esteja percebendo nas pessoas, além do medo da solidão, o medo do desemprego. Valeu, Piu Piu, abraço, amigão. O medo de não manter o mesmo padrão financeiro, né, depois que esse tsunami vier, né? Isso aí, Renatinha. Medo de não dar conta, né, do que pode vir pela frente, também tem gente falando sobre isso. Medo da contaminação propriamente dita, né, que talvez seja um dos maiores aí, principalmente das pessoas mais idosas ou de quem faz parte do grupo de risco. E eu não sei se vocês ouviram, se vocês sentem, vocês mesmos sentem, se vocês estão sentindo algum tipo de medo diferente desses
que a gente falou aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente poder se ajudar, para a gente poder trocar ideias aqui. Gustavo Celestino está falando medo do negócio quebrar. Exato, Gustavo. Isso é um dos medos também que existem, né? Esse é o medo do lado do empresário, do empreendedor. Que às vezes juntou anos e anos fazendo toda uma preparação, todo um planejamento e começou de repente a empreender e agora não tem como trabalhar, não tem como fazer. Tem pessoas que estão passando por isso, né? Quem não vive de mercados online, quem não vive de mercados que utilizam a internet, tem mercado físico, né? Tem uma loja física, tá passando por problemas difíceis, né? Hoje eu fui a uma loja, eu tive que comprar um material de limpeza aqui para minha casa, aqui meu apartamento, e nós chegamos lá, caramba, a rua deserta, né? Muitas lojas fechadas, e essa loja estava parada, não tinha ninguém. O cara parecia que estava vendo um fantasma quando eu cheguei lá, né? Arthur tá falando aqui o medo de perder familiares. Exatamente, Arthur. Medo de alguém da família. No meu caso, eu tenho meus pais, né? Meus pais são vivos, graças a Deus. Meu pai vai fazer 79 anos e minha mãe fez 77 e estão no grupo de risco. Então, o que eu estou falando para eles: não sai de casa, toma todas as precauções, seja exagerado nas precauções, né? E não desconfiar, não achar que é exagero, não. Enquanto não se tiver uma vacina, enquanto não se tiver algo realmente para contrapor a isso aí, a única coisa que tem que se fazer é conter o vírus se alastrar. A gente não pode deixar o vírus se alastrar, porque esse é o grande problema hoje, né? Então, medo do vírus se alastrar. Mais um medo, né? Já que a gente está falando de medo aqui, medo dessa pandemia aqui no Brasil ser algo incontrolável, porque a gente sabe, e eu vi hoje um vídeo também não sei até que ponto é verídico, né? Mas a gente, como eu falei, né? Tudo que for para o bem, vamos imaginar e vamos fazer, né? E o Ministério da Saúde está falando isso, né? Que o grande ápice disso tudo aí, do colapso, vai ser no meado de abril. E para que essa previsão se concretize, a gente estaria contraindo os vírus agora. Então, para que isso não se concretize, né, dessa curva ser entre o dia 2, se eu não me engano, entre o dia 2 e 16, se eu não me engano, de abril, ou entre 6 e 20, não sei, é por aí, acho que é entre 6 e 20, seria o grande ápice, né, do colapso do sistema de saúde brasileiro em termos de contaminação. E a gente tem que torcer para que até lá já tenha algum método eficaz, né, que possa, e eficiente, né, porque não adianta ser somente eficaz, mas tem que ser eficiente, ou seja, o menor custo possível e que dê para ser implementado para o maior número de pessoas possível, para que já esteja realizado e comprovado, para que seja efetivado. Ficar em casa, exatamente, Vera, ficar em casa. E o medo do negócio quebrar é o outro lado, né? O lado de ser demitido é o lado do empregado, né? E o medo do empresário é o medo do negócio quebrar, de não ter, porque hoje, pessoal, esse é o grande problema dos pequenos empresários, né? Dos pequenos e médios e microempresários, é de não ter, de repente, capital para investir, tirar o capital do seu próprio bolso para investir no seu próprio negócio, né? Então, somente as grandes empresas talvez tenham condições de fazer isso. Então, a nossa grande preocupação, a grande preocupação de todo mundo é essa. Tá? Mas o medo, né? O medo, a gente sabe que o medo é uma emoção, o medo é um programa automático que roda na nossa mente. A partir do momento que algo pode ser percebido, né, por você como perigoso. Algo que pode causar algum tipo de perigo para você, para o ser humano, e não somente para o ser humano, os animais também sentem isso, essa emoção, esse programa automático, e você compara o que está acontecendo, ou seja, o que você está vendo, com o teu banco de dados, ou seja, o que você tem aqui. Se essa comparação for positiva, ou seja, realmente isso apresenta uma possibilidade de perigo para mim,
automaticamente esse programa roda. Ou seja, você não precisa fazer força alguma, e graças a Deus não precisa. E esse programa roda baseado, para que você haja baseado em duas premissas, ou para você fugir ou para você lutar. Então, luta ou fuga são dois programas que você já tem pronto para se contrapor a qualquer coisa que possa trazer, oferecer perigo para a gente. Né? E graças a Deus que é assim. Gustavo está falando aqui, o problema do micro e do pequeno empreendedor é que não possuímos caixa. Exato, amiga, esse é o problema, não ter capital de giro para poder investir no seu próprio negócio. Tá? Você não ter dinheiro do bolso, não é do dinheiro da empresa, o teu dinheiro. Você talvez não tenha dinheiro para investir no teu próprio negócio e você talvez não consiga um investidor externo, um banco, alguma coisa que queira investir no teu negócio agora. Né? Então, e se tiver, vai colocar os juros lá em cima, porque o risco é enorme, né? O risco é enorme de não funcionar. Né? A gente não sabe até quando isso vai acontecer, tá? Então, o problema do medo é esse, né? Bem simplesmente falando aqui, como é que o medo funciona, né? Agora, a sensação desses medos que a gente está falando agora não são de luta ou fuga. Tá? Essa sensação de medo que a gente está comentando aqui, medo de perder o negócio, medo de ficar desempregado, medo de contrair a doença, esses medos, né, eles são sensações mais psicológicas do que sensações físicas. Ou seja, você não tem que correr, nem tem que partir para a briga, nem tem que socar alguém ou lutar por alguma coisa, mas metaforicamente a gente tem que entrar em ação. Talvez não ação de correr, de fugir, né? Fisicamente falando, mas de se precaver, né, de tomar medidas contra essa possibilidade de perigo que a gente está presenciando, que a gente está vendo. E aí o que acontece, né, quando você tem essa sensação fica bombardeando o teu cérebro o tempo todo. Você fica bombardeando você mesmo, né? E fica num looping de medo, porque você sente aquilo, por sentir isso, você começa a pensar mais sobre isso, e não somente pensar mais sobre isso. Grande Isadora, seja bem-vinda. E não somente pensar sobre isso, como você também é bombardeado por tudo. Por exemplo, agora, né, a gente está falando de medo e está voltando a falar desse problema. Se você ligar a televisão agora, o que você vai escutar? Coronavírus. Se você abrir a internet agora, se você pegar a tua timeline aí do Instagram, o que você vai ver aí 90% dos casos? As pessoas falando da mesma coisa. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de bombardeamento de informação na tua mente, tende a fazer você a pensar negativamente. Não negativamente por ser ruim pensar negativo, não é isso, né? Eu não estou falando que você tem que ser cego, que você tem que ser Alice no País das Maravilhas achando que está tudo lindo, não. Não é isso. Isso não é pensamento positivo, pode te prejudicar muito, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tudo isso contribui para que estão falando de desemprego. É exatamente, Leila. A gente está falando de medos, né? Então, dentre esses medos, um deles é o medo do desemprego, medo de ficar desempregado, medo de você perder o emprego, medo de ter o negócio quebrar, medo, como o Adriano colocou aqui, o medo da solidão que alguns idosos principalmente estão sentindo, né? E pessoas que moram sozinhas, né? E que não estão com possibilidade. Pensa que hoje a internet ajuda a gente nesse aspecto, né? E isso pode ser um perigo também, isso pode ser um problema. A Daniele, né? Daniele falou aqui que esse é o meu medo. Qual é o teu medo do desemprego, Daniele? É esse o teu medo? Né? Então, esses medos, eles são alimentados, infelizmente. Agora, a gente precisa, aí que entra a nossa inteligência, a gente tem que ser mais forte nesse aspecto, tá? Aí que entra a importância de você ter atitudes, ações que é o desemprego, né, Dinelli? Atitudes e ações que vão minimizar isso, tá? Eu não sei o caso de vocês, se vocês estão trabalhando home office, por exemplo, se vocês já não estão mais trabalhando, se vocês estão em casa ou se estão indo para o trabalho, continuam trabalhando normalmente no seu trabalho. Agora, vamos lá ao que interessa, né? Vamos pensar de maneira prática e de maneira
de maneira planejada, né? Que é a minha especialidade aqui, para a gente poder ter menos chances de ser demitido, menos chances de qualquer... Porque a gente não tem como ter certeza de nada, né? O ser humano, ele quer sempre buscar certeza, mas a gente não tem certeza. Quando tudo que se refere ao futuro é incerto. A gente não sabe, ninguém imaginou que isso aconteceria. Assim como aconteceu quando aqueles aviões entraram por dentro das torres gêmeas nos Estados Unidos. Lógico que os sistemas de inteligência dos Estados Unidos e de vários países já tinham imaginado que alguém poderia pegar um avião e se jogar com o avião em cima de alguma coisa. Mas, ou seja, ninguém esperava por aquilo. E aquilo ali fez com que muitas empresas quebrassem. Não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas muitas empresas sumiram naquele dia. Naquele dia, muitas empresas sumiram. Então ninguém espera por isso, ninguém quer fazer um tipo de planejamento tão drástico a ponto de pensar nisso. Mas vamos ao que interessa, então, com relação aos medos. O André Sampaio está falando aqui, né? Acredito que todos os medos têm como base o medo da morte. Muitos sim, André. Muitos estão baseados nisso, mas o medo da morte é basicamente, como todos os medos, voltados para o futuro, para o desconhecido, tudo aquilo que causa incerteza, tudo aquilo que nos causa incerteza, e essa incerteza pode ser um perigo, pode trazer para a gente uma perda, algo ruim para a gente sente esse medo, a gente tem essa incerteza. Duas certezas que nascemos de um pai e mãe, outra certeza a morte, esse caminho muito longo. Tomara que seja longo, né, Leila? Estamos torcendo para que quanto mais longo for esse caminho entre o nascimento e a morte, que é o que nós chamamos de vida, a vida é isso, a vida é o intervalo entre o nascimento e o fim de tudo, né? O fim dessa vida aqui. Bom, mas vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa então para esses medos, né? Como é que o medo pode ser algo bom? Porque o medo é bom. O medo é um aviso. O medo é como se fosse uma lanterna, uma luz que acende para você, para te avisar alguma coisa, que existe a possibilidade de você se dar mal. Existe a possibilidade de você ter alguma perda, existe uma possibilidade de você passar por um perigo. Tá? Então isso é bom, o medo não é ruim, o medo é maravilhoso, a gente tem que agradecer a Deus, ao universo, seja lá, a nossa evolução, por a gente ter isso, tá? Por a gente ter essa percepção. Ivanildes, Dinelli, valeu, sejam bem-vindas aí. Breno Bastos, Paulinho Leite, sejam bem-vindos. Então o que acontece? Como é que a gente pode aproveitar essa maravilha chamada medo? Tá? Então, Dinelli, você que estava falando, né, que você, especificamente você que falou aqui que tem medo do desemprego, né, medo de perder o emprego. Eu não sei se você está trabalhando, não sei se você respondeu anteriormente aqui, né, se você está indo para o trabalho ou se você está home office, tá? Mas independente disso, se você está home office ou se você está no trabalho. Então, obviamente, pessoal, obviamente, tá? Trabalho. A melhor maneira de você diminuir a probabilidade de você ser despedido, tá? Se existe essa possibilidade, a melhor maneira de você diminuir essa probabilidade é o quê? É você ser indispensável. É você realmente ser alguém naquele trabalho que faça muita falta para que eles não te despeçam, para que eles não te mandem embora. Então, mais do que nunca, esse aviso tem que ser um aviso positivo para a gente. Como assim? Eu vou ser o melhor naquilo que eu falo. Tire, mas você não está entendendo. Eu sou caixa de supermercado. Então, se eles tiverem que despedir, eles vão despedir o número X. Se tem 20, eles querem cortar pela metade, vão despedir 10. Ciente, mas 10 vão ficar. Se 10 vão ficar, eu tenho que estar entre os 10. Eu tenho que ser o melhor. Eu não estou sendo teórico, pessoal. Eu estou sendo realista. Tá? Porque o grande problema, e aí eu tenho que ser um pouco mais, desculpe, tá? Eu tenho que ser um pouco mais drástico. Deixa eu só ver o que a Leila falou aqui. Medo te deixa na sala de espera, pois é na sala de espera que nós superamos os desafios. Interessante isso, Leila. Bacana, tá? Então é isso aí. A gente precisa fazer o seguinte: se eu sou alguém importante para a minha empresa vai pensar 2 vezes em me mandar embora. Agora, se eu sou mais um, se eu faço só o que é necessário, se eu faço só o que é básico,
Ninguém vai sentir minha falta se me mandar embora. Pelo contrário, depois contrata outro no meu lugar. Agora, se eu sou muito bom naquilo que eu faço, se eu me esforço muito, se o meu chefe sabe que pode contar comigo a qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer dia, ele vai pensar duas vezes e vai falar assim, não, peraí, o TID não. Entre o TID e aquele outro ali que só faz o básico, eu vou mandar esse embora, o TID fica. Entende, pessoal? Então, o medo, ele tem que servir para isso. Se eu tenho medo de ser despedido, eu tenho que pensar como é que eu posso minimizar essa possibilidade. Aí é uma questão de análise de risco. Tá? Eu não sei se vocês sabem o que é o risco. O risco é a probabilidade multiplicada pelo impacto. Ou seja, você pega a possibilidade ou a probabilidade de algo acontecer e multiplica pelo impacto que aquilo vai causar caso aquilo aconteça. Então, para um risco ser alto, você tem que ter ou a probabilidade alta ou o impacto alto. Você pode ter uma probabilidade baixa de alguma coisa acontecer, mas o impacto daquilo é muito alto. Por exemplo, a probabilidade de um vírus como esse acontecer na Terra talvez não fosse tão alto. Era uma probabilidade baixa. Mas o impacto disso é muito alto. Se isso acontecesse, e aconteceu, o impacto é muito alto. Olha o que está acontecendo. Nunca na história a gente teve uma crise tão grande como essa e que vai afetar todo mundo. Vai afetar todo mundo. As economias vão quebrar. Muitas empresas vão quebrar. Muita gente vai ficar sem emprego. Vai, infelizmente. Lógico que depois vai voltar ao normal. Talvez demore um pouco, mas vai voltar. Agora, o impacto é muito alto. Então, o risco é alto. Então, todo risco que é alto, a gente precisa tratar, a gente precisa mitigar o risco. E como é que a gente mitiga o risco? Ou você trabalha na probabilidade, diminuindo a probabilidade daquilo acontecer, ou você trabalha na probabilidade, no impacto, ou seja, diminuindo o impacto de alguma maneira. Tá? Então, nesse caso, pessoal, qual é o risco de você ser despedido? A probabilidade de você ser despedido vezes o impacto que isso vai causar na empresa. Então, se você é uma pessoa muito importante para a empresa, provavelmente a empresa não vai querer te despedir. Por quê? Porque se você for despedido da empresa, você vai causar um impacto ainda maior. Tá? André Sampaio falando, acho que um trabalho proativo e com um sentimento de autorrealização pode tornar um trabalhador indispensável, ou deixá-lo seguro para saber que onde ele estiver, ele será importante. Beleza, André, é exatamente isso. Tá? E o medo tem que servir para isso. O medo tem que servir para quê? Para você parar, respirar e falar assim, vem cá, o que eu posso fazer? Para mitigar o risco, né? Para diminuir o risco. Ou seja, como é que eu posso minimizar a probabilidade de eu ser despedido? Me esforçando mais, me entregando mais, me oferecendo mais à minha empresa. Para quê? Para que a minha empresa possa perceber que eu agrego valor para a empresa. Né? E aí eu vou trabalhar na probabilidade, vou diminuir a probabilidade de eu ser despedido, porque como eu falei, pessoal, risco é igual probabilidade vezes impacto, tá legal? Então você tenta trabalhar nesses dois fatores, dessa multiplicação aí, para diminuir o risco. Você tem que diminuir o risco, ou da probabilidade ou do impacto, tá? E quando a probabilidade é muito alta e você não tem o que fazer em cima da probabilidade, é quase certo disso acontecer. A gente tem que diminuir o impacto disso. E como que a gente vai diminuir o impacto? Ou seja, isso vai acontecer, é certo, é 100%, vai acontecer, vai quebrar, vai acontecer. Beleza, eu tenho que diminuir o impacto. E como que eu posso diminuir o impacto? É isso que você tem que pensar. Como é que eu vou diminuir o impacto quando isso acontecer? O que eu posso fazer hoje para que o impacto seja menor? Então eu tenho que começar a descobrir alguma outra forma. Eu já tenho que estudar, eu já tenho que pensar, eu já tenho que me antecipar, eu já tenho que começar a vender alguma coisa pela internet. Não sei, eu estou chutando aqui, tá? Eu tenho que começar a pensar em alguma coisa para que o impacto seja menor, já que eu não posso atuar na probabilidade. Então, probabilidade vezes impacto é o risco. Então, se eu não posso diminuir a probabilidade por algum motivo, eu vou trabalhar no impacto, ou seja, no pós. Talvez eu não tenha como trabalhar para evitar algo, mas eu vou evitar um mal maior. Ficou claro isso, pessoal? Meu grande coach Eduardo Ayub, cara, olha, amanhã Eduardo Ayub vai estar com a gente aqui, né? Com certeza foi assim uma das maiores coisas que eu já passei pela minha vida, foi ser
coach, ou seja, ele foi o meu coach. Ele foi o meu coach. E foi um período que eu cresci muito na minha vida, então devo tudo a você, meu amigo. Um grande abraço e amanhã a gente vai estar junto na nossa live aqui. Não é isso, André? Legal, cara. Mas é isso, tá? Então, pessoal, o medo, ele precisa servir de alerta. Ele precisa servir de aviso pra gente, tá? Para que a gente possa tratar, para que a gente possa minimizar. Grande coach, obrigado, meu amigo. Para minimizar os riscos. Então, se risco é probabilidade vezes impacto, vamos trabalhar na probabilidade, diminuir a probabilidade de alguma coisa acontecer, algo ruim, e vamos trabalhar no impacto, tá legal? Então, pessoal, o medo de ser despedido, né, que a gente está falando aqui, o medo de perder o emprego, é para a gente parar um pouquinho agora, e quem está passando por isso aí, pensar nisso. Diminuir a probabilidade disso acontecer. Como? Trabalhando mais, se esforçando mais, mostrando para quem está acima de mim que eu sou importante nessa empresa. E quem dera que todo mundo passasse a pensar desse jeito. As empresas iam melhorar, você ia melhorar, todo mundo ia lucrar com isso. O problema é que tem muita gente que vai para o emprego e fala assim, não, eu tô doido para ir embora, eu vou só fazer um mememé aqui para ir embora. E aí depois fica com medo. Né? Não estou falando que é o caso da Dinelli, tá, Dinelli? Pelo amor de Deus, não estou falando isso de você. Mas se esse é o teu caso, Dinelli, por favor, muda a tua chave aí. Muda a tua chave. Tá legal? Por quê? Se coloca no lugar de quem é o empregador. E que agora não está entrando dinheiro, porque ninguém está indo lá para comprar, tá tudo fechado. Vamos supor que é uma loja. O cara tem que continuar pagando imposto, que isso é um dos grandes questionamentos hoje, né? Estão mandando fechar tudo. O governo está mandando fechar a loja. Governo daqui do Pará, por exemplo, o governador do Pará mandou fechar shopping, mandou fechar tudo. Beleza, o cara vai fechar a loja dele. E ele vai continuar pagando imposto? Ou o imposto vai ser suprido? Não sei. Né? Porque é muito fácil mandar o cara falar, ó, você não pode mais vender. Beleza, não vou vender mais, não vai entrar mais dinheiro, mas eu vou ter que pagar imposto? Vou ter que pagar a conta de luz, vou ter que pagar a conta disso, daquilo? Não vai ter isenção de nada? Como é que vai ser isso? Né? Então tem que se tomar muito cuidado. Eu não quero entrar nesse mérito que é muito complexo, porque senão eu seria governador, eu seria presidente. É para isso que eles estão lá e são muito inteligentes, são muito capazes, são muito e merecem estar lá, né? Todos eles indistintamente, sem querer fazer apologia a nada aqui, a nenhum tipo de pessoa ou partido político, seja lá o que for, eles são merecedores de estarem lá e eles vão, com as suas equipes, vão conseguir resolver isso. Agora, vamos voltar para a nossa realidade aqui. Vamos voltar para a nossa realidade, né? Sim, tem empregadores em minha cidade com mais de 7 mil funcionários que veio para casa chorando. Olha aí, que loucura, Leila. E isso está acontecendo. Infelizmente, é complicado, né? Mas aí é que vem a história que eu estava falando numa live que eu falei com vocês semana passada, que é o pensamento de superação. A gente tem que continuar acreditando que tem uma solução. Tem solução. Solução tem. Talvez a gente não consiga enxergar a solução para esse medo que eu tenho agora. A gente estava falando do medo do desemprego, mas vamos falar um pouquinho aqui da grande contribuição do nosso amigo Adriano aqui, que falou do medo da solidão, né? Os idosos, principalmente, devem estar passando por isso, coitados, né? Caramba, eu não posso ver meu neto, eu não posso dar um abraço no meu neto, eu não posso beijar meu neto, eu não posso falar com meu filho, eu não posso ter contato físico com as pessoas. Não pode. Não pode. Simplesmente não pode. Não pode por quê? Porque existe o risco. Eu posso estar contaminado. E aí? Eu não sei. Talvez eu não esteja com sintomas, né? Não tenho sintoma algum, mas já tenho o vírus. E aí eu posso passar o vírus para minha mãe e para meu pai, imagina. Eles vão morrer porque eu achei que não tinha nada. Achei que não tinha problema. Né? Não estou falando que vão morrer, né, por contrair o vírus. Não é isso. Mas pode complicar a guerra. Então, o medo da solidão é algo que realmente é real hoje. Tem gente passando por isso. Tem gente que
Talvez, né? Talvez seja algo que mereça até um tipo de tratamento com um terapeuta, né? Com um psiquiatra, com um psicólogo. Pessoas que tenham problemas mais sérios, por exemplo, pessoas que não conseguem conviver consigo mesmo. As pessoas não conseguem ficar sozinhas porque entram em pânico, entram em paranoia, né? Então precisa realmente de um tratamento para isso. Agora, é lógico que a gente não está acostumado, a gente está acostumado a todo dia ter uma vida mais dinâmica, uma vida mais social e mais normal, né? A gente está fora da normalidade. Então isso tudo é desconhecido, e os desconhecidos gera medo, né? A incerteza gera medo. E o medo da solidão é real? É real. A pessoa acha que vai morrer e vai morrer sozinha. Não vai morrer perto dos familiares, não vai morrer perto, sei lá, não vai ter o apoio, não vai ter... Não é isso, a gente tem que ter calma, né? O tempo vai passar, as coisas vão se resolver, e como eu estava falando, o pensamento de superação. O que provoca esse desconforto consigo mesmo? André, assim, cara, fica muito... como é que eu posso te dizer? Fica muito... Seria muito leviano da minha parte dizer o que causa, tá? Mas, né, o importante é pensar o seguinte: por que eu não consigo ficar sozinho? E você começar a pensar, o que causa isso? O que me gera isso? Qual é a consequência disso? Quando eu fico sozinho, o que eu sinto? O que eu penso? Né? E fazendo esse tipo de pergunta, você pode chegar à causa disso. Eu não vou entrar no mérito aqui, eu posso até depois preparar uma live para isso, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas o medo de ficar sozinho consigo mesmo pode ser por crença de não merecimento, você acha que você não merece, que você não é capaz, crença de incapacidade, crença de identidade, você realmente não gosta de você por algum motivo lá atrás, na sua infância, ou na sua vida, que aconteceu alguma coisa, né? Então você tem crenças, ou seja, programas instalados aqui que você repetiu, ou alguém colocou isso na tua cabeça, ou alguma situação que você viveu na tua vida que tenha sido traumatizante, que tenha sido ruim para você, aconteceu uma única vez, mas aquilo foi tão forte, emocionalmente falando, que criou uma crença na pessoa. A pessoa fala o seguinte: eu não presto, eu não sirvo para nada. E aí, quando ela se vê sozinha, ela começa a perceber que ela tem que mudar, que ela deveria ser outra pessoa, que ela deveria agir de uma outra maneira e não está agindo. E aí ela começa a ter esse questionamento. É por isso que ela não consegue viver sozinha com ela mesma. Então, nesses momentos de quarentena, nesses momentos que as pessoas estão se isolando e não podem estar numa vida normal, ela pode começar a se questionar. E se questionando, ela sofre. Porque ela não quer estar diante dela mesma, ela não quer estar diante da verdade, que é ela, né? Que são as atitudes dela, que são as ações dela. Ela não quer enxergar isso, ela quer fugir disso, como ela sempre fugiu na vida. E ela foge na vida como? Trabalhando, fazendo um monte de coisa e nunca para. E quando ela para pensar e quando se vê sozinha, ela começa a se ver diante da própria realidade. Então isso é que pode provocar esse desconforto de você estar sozinho com você mesmo. A Leila falou aqui: pior é que tem muitas casas de repouso que vivem de doação e não estão recebendo doações. Olha, Leila, é tanta coisa que está acontecendo, né, e que ainda vai acontecer. Como eu falei, a gente está prestes a ter um tsunami lá na frente. É como se a água estivesse recuando, a água do mar está recuando. E a gente sabe que quando a água do mar começa, a praia, né, na praia começa a recuar muito, é porque está vindo uma onda muito grande depois, né, como geralmente acontece no tsunami. Então, o que está acontecendo agora é só um recuo da água. A gente não está nem perto ainda do que vem pela frente. E é por isso que eu estou falando, o risco é alto, porque a probabilidade é alta e o impacto é alto. Então a gente tem que se preparar para as duas coisas. Tanto para a probabilidade, tentar diminuir a probabilidade disso e tentar diminuir diminuir o impacto quando isso acontecer. Tá? Então a gente tem que prestar atenção nas nossas contas, no dinheiro que você tem que prestar atenção no que você faz, tá? Prestar atenção para que você não se contamine e não contamine os outros, ou seja, você diminui as probabilidades e diminui o impacto, porque probabilidade vezes impacto é o risco, então vamos diminuir esse risco, tá legal? Atuando nos dois fatores aí, na probabilidade e no impacto, tá legal? Então,
Medo da solidão, pessoal. Medo da solidão. A gente, primeiro, encarar isso de maneira racional, sabendo que isso é periódico. Periódico não, é sazonal. É um período que vem pela frente, tá? Então a gente saber que isso não é o fim do mundo. A gente espera, né? A gente espera que não seja. Eu tô rindo aqui, mas é sério, eu espero que não seja. Então, o que a gente tem que fazer? Medo da solidão? Mais contato. Liga, escreve, né? Faz videoconferência, como a gente está fazendo aqui, para poder ver, para diminuir essa sensação, diminuir esse sentimento. Porque, pessoal, sem querer, mais uma vez falar que eu adoro isso, mas é para vocês entenderem como é que é esse ciclo, né? O que a gente sente é porque a gente está pensando. Então você tem que tomar cuidado com o que você está pensando. Se você está pensando em desgraça, se você só pensa nisso, você vai se sentir mal. E se sentindo mal, você não age melhor. Você só age de acordo com o estado de espírito que você está, ou seja, como você está se sentindo. Se você está se sentindo bem, com muita força, querendo fazer as coisas, porque você está se sentindo bem, você vai fazer mais do que se você estiver triste, cabisbaixo e deprimido. Você não age. Uma pessoa que tem depressão, ela não entra em ação. Por que ela não entra em ação? Porque ela está se sentindo mal e é natural e normal isso. Agora, se você está se sentindo bem, você vai agir mais. Você vai fazer mais. E a gente precisa agora. E é isso que eu estou pedindo para vocês aqui. É para a gente trocar essas informações, para a gente dialogar. Porque isso é o que faz a gente crescer. A gente está vendo isso, a gente depende um do outro. Ninguém é dono de tudo, ninguém sabe tudo, não é isso, né? Então, quando a gente está junto, quando a gente está falando, e a gente tem que aproveitar também esses momentos agora para isso, né? Para poder pegar informação de tudo que é lado, para poder saber o que eu posso fazer. Né? Você já viu o que você pode fazer? A minha mulher, esses dias, eu estava até brincando com ela, mas aí depois eu percebi, eu falei assim, não, ela está certa, né? Nosso prédio aqui é grande, né? São 32 andares, são 5 apartamentos por andar, ou seja, são mais de mil pessoas morando aqui, né? E o que acontece? Não tinha nenhum protocolo ainda aqui para o prédio. Ou seja, se todo mundo quisesse de repente descer para frequentar a área de lazer, para churrasqueira, para piscina, para sauna, né? E quisesse todo mundo ficar lá na quadra de squash, todo mundo lá dentro jogando squash, ia poder, né? Então ela chegou e ela mandou uma mensagem para o síndico aqui. Ou seja, ela tomou uma iniciativa dentro do nosso mundo. Dentro do nosso mundo. Porque às vezes a gente acha que tem que ter atitudes, tem que ter ações que vão para o mundo inteiro. Não, não é isso. E ela teve essa atitude que eu achei bacana. Na hora até estava falando para ela, eu falei assim, para que tu vai falar com o síndico? Né? Eu fiquei pensando, falei, para que tu vai escrever isso aí falando com o síndico, botando no grupo do prédio aí e tal, não sei o quê. Ela falou assim, não, pô, só estou falando para ele o que tem que ser feito. Né? O Brasil está em estado de calamidade, o mundo está no estado de calamidade, então a gente tem que fazer a nossa parte, e ela estava certíssima. Né? E tanto é que o síndico, naquele mesmo dia, colocou, né, as informações e tomou as atitudes dele. Bacana isso, né? Então é isso, pessoal. A gente tem que se juntar para isso. O que a gente pode fazer? De repente, se o teu prédio ainda não tomou nenhum tipo de atitude como essa, né, é hora de você chegar e fazer. Escreve lá para o síndico, vem cá, o que a gente pode fazer? Vamos proibir aqui mais de tantas pessoas dentro do elevador, né? Não é por peso agora, é por contato. Não pode ter mais de tantas pessoas. E se tiver tantas pessoas dentro do elevador, que fique cada uma num canto, né? Sei lá, vai ter que usar máscara? Não sei. Mas, galera, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E não é por medo. O medo, como eu falei, tem que ser um aviso. O medo tem que nos alertar, e graças a Deus isso existe. Então o medo é maravilhoso. O medo é ruim quando ele te trava. Vocês já devem ter ouvido isso. O medo é ruim quando ele te paralisa, quando você não faz nada, mas ele tem que servir para te ajudar. Então nós falamos de medo de perder emprego, né? Esse medo da solidão, que pode ser diminuído, pode ser minimizado também, né? Pelo contato, pelas redes sociais. Graças a Deus a gente teve tecnologia, ainda temos tecnologia para isso, e tomara que continuemos a ter, né? O medo de se contaminar, né?
É a mesma coisa, o medo de se contaminar envolve o risco. O risco é a probabilidade vezes impacto. Ou seja, eu quero fazer com que a probabilidade de eu me contaminar diminua. Para que isso ocorra, eu vou tomar todas as medidas possíveis que eu posso fazer para que essa probabilidade diminua. Agora, se eu me contaminar, como é que eu posso diminuir o impacto disso na minha vida? Né? Seja bem-vindo aí, Robson. O que eu posso fazer para diminuir o impacto, já que a probabilidade, eu não tenho como agir na probabilidade. Eu já estou contaminado. Então eu tenho que pensar no impacto. Né? Como é que eu posso diminuir o impacto? Então aí eu tenho que me isolar mais ainda, eu tenho que tomar, sei lá, as precauções de remédios que eu tenho que ver, eu tenho que cuidar ainda mais seriamente da minha alimentação, da minha saúde, ficar de olho, procurar um médico e me isolar, sei lá. Aí você tem que pensar no impacto, para diminuir o impacto disso aí. Boa noite, Camargos. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, Adson. Então a ideia é essa, pessoal. Tá? A ideia da gente olhar para esse medo não como algo paralisante, não pode ser assim. Vamos ter cuidado com isso. Toma cuidado com o que você anda escutando. Não passa o dia inteiro, já que você está em casa, talvez em quarentena, não passa o dia inteiro vendo televisão, lendo notícias sobre isso. Separa uma hora para você fazer isso. Alguns minutos do teu dia. Que aí você vai se atualizar. Ponto. Se atualizou, meditou sobre as informações, beleza. Agora, faz o que tem que ser feito. E não ficar o dia inteiro. Caramba, subiu para tantos número de mortes. Caramba, subiu para não sei quanto. Caramba, olha o que estão falando. Caramba, olha aqui, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Você vai passar o dia inteiro desesperado e o teu medo vai lá para cima. É natural. Você vai se sentir mal. E se sentindo mal, você não vai entrar em ação. E se entrar em ação, não vai estar com a mente clara e calma, tranquila, para tomar decisões. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com essa loucura, né, de histeria que não deve. Eu não estou falando que não é sério, pelo contrário, é mais sério do que a gente possa imaginar. Eu, pelo menos, penso assim. Eu acho que a situação é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Mas o que eu não posso é causar um problema ainda maior para mim. Como assim? Ficando com muito medo, histérico e não fazer nada. Não atuar na probabilidade e nem atuar no impacto, caso isso seja concretizado. Entende? Então, pessoal, vamos trabalhar nesse aspecto. Né? Eu não sei se alguém lembra aí, se alguém que está online agora aqui lembra de algum outro medo, né? A Leila falou aqui das casas de repouso, né? Dos idosos, né? Dos asilos, né? Que podem estar muito preocupados com isso e não estão recebendo talvez doações, e existem outros casos horríveis que devem estar acontecendo por aí que a gente não sabe, né? E que a gente tem que pensar como é que poderia ser feito, o que poderia ser feito para que de repente no seu prédio, na sua comunidade onde você mora, né, no seu trabalho, se você está trabalhando, o que pode ser feito para minimizar, né, o impacto caso aconteça, ou minimizar a probabilidade de acontecer, para que o risco diminua. Cuidado com as fake news, exatamente, com as notícias fake. Legal, Dinelli, isso é outra coisa importante. Né? E é por isso que é importante você não ficar o dia inteiro. Se você ficar o dia inteiro rolando timeline, né, de Instagram, de Facebook, e ficar vendo WhatsApp, grupo de WhatsApp, você vai ficar doido. Vai ficar doida. Então toma cuidado com isso também. Por isso que eu falei, separa um horário, 2 ou 3 horários durante o dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu vou entrar nos sites do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, vou entrar no site, ou seja, sites que são confiáveis para você ler o que está acontecendo e você se informar, né? Da Secretaria de Saúde do teu estado, da tua cidade, beleza. Aí você vai se informar de algo que está acontecendo para você ficar informado, beleza. Pega essa informação, analisa, né? Agora, se você ficar o dia inteiro
e coronavírus, e morte, aumenta o número de mortes, aumenta o número... Lógico que vai aumentar, todo mundo sabe disso, que vai aumentar, e cada vez vai aumentar mais. Como eu falei, a gente não sabe, a gente talvez não saiba nem metade do problema que ainda vem pela frente. Né? Como eu falei, é tsunami. Provavelmente vai ser um tsunami. Mas, como eu falei, ó, o mar está recuando. O mar está recuando, a praia está recuando, daqui a pouco vem a tsunami. E quando vier, a gente vai ter que se safar. E a gente vai se safar. Isso é o mais importante, pessoal. Isso é o mais importante. Eu quero deixar aqui, para terminar a live aqui, eu não sei nem que horas são, olha, já passou muito tempo aqui. Para terminar a live, pessoal, pensamento de superação. Pensamento de superação. Nós vamos superar. E acredita, você pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que imagina. Tem gente que fica no Big Brother lá, confinado, não sei quantos meses, né? Uma besteira daquela lá, e fica um falando mal do outro, um querendo passar a perna no outro, e fica lá numa boa. A gente tem uma causa muito mais nobre. A gente tem uma causa muito mais nobre, que é o mundo, que é a vida. Vamos pensar em coisas boas para se fazer, né? E para contribuir. Leila falando aqui das crianças estão sem aula e muitas delas só fazem essa refeição diária. Caraca, bem lembrado, Leila. Bem lembrado, exatamente. Bem lembrado, né? E é o que a gente estava falando dessa parte de economia, né? Os que vão sofrer mais são os que dependem da venda na rua, né? Aqueles que vendem bala na rua, aqueles que vendem coisas na rua e tem que vender todo dia. Hoje eu vi um vídeo, até compartilhei com algumas pessoas, né, de um cara que deu R$ 200 para um velhinho que estava na rua vendendo, e o velhinho falou, não tem aposentadoria, acho que ele é português, ele tem um sotaque assim, mas é em São Paulo, né? Isso aconteceu em São Paulo. E ele falou, não tem aposentadoria, eu tenho que vender todo dia. E o cara perguntou para ele, quanto é que você geralmente fatura por dia? Ele falou, uns 30, 40, tem dia que eu faturo R$ 50. E aí o cara pegou R$ 200 e deu para ele e falou assim, vai para casa, toma aqui esse dinheiro, vai para casa, você não pode ficar aqui, né? Que é perigoso para o senhor. Então, pessoal, essa situação é ruim, né? Mas a gente tem que ter o pensamento de superação. Ou seja, quem puder doar, que doe. Quem puder fazer alguma coisa, que faça. Agora, bota a mente para funcionar, né? Não vamos ficar de nhenhenhé e de bobeirinha, tá? Divulgando desgraça, divulgando pânico. Não compartilha. Por favor, não compartilha pânico. Não compartilha palavras e frases e posts que podem jogar as pessoas para baixo. Pessoal, tem gente se aproveitando disso para fazer propaganda política contra ou a favor. Vamos parar com isso. Isso não contribui, cara. Isso não vai contribuir com nada. Então, se isso não vai contribuir, que pare em você. Alguém me mandou, eu vou apagar isso, vou fingir que nem vi, não vou mandar adiante. Pare de ficar compartilhando coisas que não vão contribuir, que não vão ajudar. Por favor. A Leila está falando aqui, tem escolas fazendo só almoço para servir, mas não é suficiente, né? Pois estão ficando sem mantimentos. Gustavo falou, anteontem meu amigo estava no centro e um morador de rua perguntou por que haviam tantas pessoas de máscaras. Olha aí, tem gente que não sabe, cara. Tem gente que não sabe, né? E pode estar, né? Pode estar aí. A Dinelli falou, eu sou positivo, né? Não pego doença. Exatamente, eu sou O positivo. Foi isso que ele falou, exatamente, Dinelli. Ele falou isso, né? O velhinho. Então, pessoal, tomem cuidado com isso e façam essa propaganda tem que ser feita. Né? E eu peço a vocês que façam isso, tá? Ou seja, que falem para as pessoas que vocês conhecem, não fica divulgando pânico, não fica divulgando coisas que podem causar. A gente não sabe como a pessoa vai receber essas mensagens, não façam brincadeiras com isso, né? Para com esse negócio de piadinha. Hoje em dia todo mundo quer ser engraçado. Todo mundo quer ser o mais engraçado, que divulga mais rápido a mensagem, que manda mais rápido o vídeo, que manda mais... Vamos parar com isso. Isso não contribui. Isso não contribui. O que contribui, né? O que contribui é isso. É você pensar, né? O que eu posso fazer no meu prédio, o que eu posso fazer na minha família, o que eu posso fazer para ajudar. Para ajudar. Né?
E não torcer, pelo amor de Deus, cara. Tô falando sério. A gente tá vendo aí, tem gente torcendo para que seja uma desgraça isso, para que o governo caia. Pelo amor de Deus, cara. Que pensamento é esse? Que pensamento é esse? Né? Eu fico indignado com isso. E ninguém está preocupado se estão fazendo ou não estão fazendo alguma coisa. Estão preocupados com o que o presidente falou. Porra, não interessa o que ele falou, pô. O que interessa é o que está sendo feito. Isso interessa. O que está sendo feito e o que ainda vai ser feito. Porque vai ser feito. Né? Todos os governos, independente de federal, estadual, municipal, todos estão fazendo e vão fazer o melhor. Né? É lógico que vão querer fazer disso uma arma política, uma bandeira política. Agora, isso não é o momento. Não é o momento. Se der certo, ótimo. Se der errado, ótimo. Sei lá para quem. Não vai ser ótimo, vai ser ruim para todo mundo. Cara, olha, eu fui oficial da Marinha. E tem uma frase que todo mundo usa, mas que é a realidade quando a gente está dentro de um barco. Quando a gente está no meio do mar, num navio, lá no meio do mar. Você não vê nada, você só vê a água. A gente está no barco, ou seja, se o furo do barco é na proa, se é na popa, se é a boreste ou se é bombordo, não importa, vai todo mundo para o fundo. Se pegar fogo, a gente não tem como chamar a bombeira, a gente que tem que apagar o fogo, então a gente está todo mundo no mesmo barco, pessoal, né? Gustavo está falando da luta é mundial, todo mundo fazendo a sua parte e como podemos ajudar e contribuir. Perfeito, Gustavo, é isso aí, amigo, né? Lavô tá novo. Lava Jato do Tuti. Legal, Lava Jato do Tuti. Gostei, meu amigo. Gostei do nome aí, cara. Então, pessoal, pensem nisso, disseminem isso, tá? Disseminem isso, tá? O medo pode ajudar você. O medo pode me ajudar. Ele é uma luz que acende para que a gente pense, para que a gente se antecipe, para que a gente possa fazer algo. Né? Então, se você está com medo de perder seu emprego, se você tem medo de perder seu emprego e você ainda está empregado, e tomara que esteja, comece a se esforçar mais para você ser o melhor naquilo que você faz. Não importa o que você faz. Se você é gerente, se você é diretor, se você é o CEO da sua empresa, se você é quem seja. Faz o melhor. Ou se você é o servente, se você é o colaborador que faz a limpeza do banheiro, se você é a pessoa que serve o cafezinho, você vai ser o melhor servidor de café que aquela empresa já viu. Por quê? Porque aí quando tiverem que despedir, eles vão pensar 2 vezes se vão mandar você embora, porque você faz falta. Você faz falta. Então, se você faz falta, acredita, você está tranquilo. Você tem muito menos probabilidade de ser mandado embora. Agora, se você não faz nada, se você não se esforça, se você vai para lá só para fazer o que tem que ser feito e está doido para sair correndo para ir embora para casa, aí você tem que ficar preocupado. Aí eu sou o primeiro a falar para você, fique preocupado e comece a mudar agora. Comece a mudar agora. Porque se coloca no lugar de quem emprega, de quem dá o emprego, né? Você é obrigado porque você tem que cortar. Se você tem que cortar, você vai cortar quem? Aquele que é muito bom e faz muita falta para a empresa ou aquele que não quer nada? Que vai lá só para marcar ponto, ficar lá esperando o tempo passar. Como tem muito, depois o pessoal reclamou lá, mas tem muito servidor público que é assim. Tem muito servidor público que vai, atende mal, não quer nem saber, não está nem preocupado se vai crescer, se não vai crescer, se vai melhorar, se não vai melhorar. Ele sabe que o salário dele tá garantido, aí ele não faz nada. Né? Então, infelizmente é assim. Não estou dizendo que são todos, mas existe gente que é assim. Então, se existe gente assim no serviço público, também existe na empresa privada. E essas pessoas podem estar com medo porque lá no fundo elas sabem que elas não fazem falta para a empresa. A empresa está com ela só por uma questão de leis trabalhistas e por aí vai. Né? Porque se mandar embora tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o que. É melhor ficar com a pessoa ali e ver se ela melhora e tal. Não estou querendo justificar e nem estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário. Mas o medo tem que servir para isso. Se você está com medo de ser mandado embora, trabalha na probabilidade de você não ser mandado embora. Como assim? Sendo o melhor. Fazendo o teu melhor. Para que a empresa fale, cara, essa pessoa aqui, essa mulher, esse homem não pode ser mandado embora nunca. Porque se ele for embora, acabou, isso aqui vai desmoronar. Porque ele é muito importante, ele faz muita falta, ele faz um trabalho perfeito, independente do trabalho. Se você é um servente ou se você é um diretor, lá em cima na hierarquia da empresa, não importa. Você tem que ser o melhor e fazer falta. Se você faz falta, você não vai ser mandado embora. Tá bom? Medo da solidão.
medo de se contaminar, medo de não dar conta. Tudo isso é projeção de futuro. Assim como existe a possibilidade de dar errado, existe a possibilidade de dar certo. Então, pensa nisso, superação, medida sobre isso, e vê o que você pode fazer e começa a entrar em ação. Tá legal? Seja você um trabalhador que ainda está trabalhando na empresa, seja home office, seja você que não trabalha mais, não importa, tá? Pensa nesse medo como um aviso para você melhorar, para você crescer, tá bom? Medo pode ser muito bom e ele é bom, graças a Deus que a gente sente medo, tá bom, pessoal? Então, espero que tenha sido bom. A gente tá junto aqui, vai acabar a live aqui, mas amanhã, às 9 horas, eu vou estar com o Eduardo Ayub aqui. O cara é fisioterapeuta, ele é personal trainer, ele tem empresas, né, que ajuda você a ter um corpo com uma mente maravilhosa. Foi meu coach, foi a época que eu mais cresci. Não deixa de estar aqui amanhã com a gente, às 9 horas da noite, tá bom? Abração, boa noite e vamos! Acredita que você pode muito mais do que você imagina.